Volume 06, Capítulo 1, Colisão de Meteoros. Nome do jogador: Kaga Michio. Níveis e equipamentos atuais do personagem: Classes: Explorador nível 35, Herói nível 34, Mago nível 36, Monge nível 35. Equipamento: Varinha, Capacete de couro, Armadura de couro, Luvas de couro, Sapatos de couro, Miçanga sacrificial. A pedido do Duque de Hearts, explorarei o mais novo labirinto que apareceu no território do Ducado de Hearts. Enquanto tomava café da manhã, conversei com Roxane Shelry sobre o pedido para explorar o mais novo labirinto que apareceu no território do Ducado de Hearts que Brocken North Brown em alto, o próprio Duque de Hearts, havia me feito recentemente, e esse pedido é exatamente o que parecia: explorar os labirintos do Ducado de Hearts e ajudar a Ordem dos Cavaleiros do Ducado de Hearts a resolvê-los o mais rápido possível. O Duque de Hearts é o governante de espírito livre do Ducado de Hearts, que conheci por acaso enquanto estava no meio de uma missão para ajudar o Ducado de Hearts com a entrega de suprimentos de socorro em desastres para suas aldeias que ficaram isoladas durante as enchentes da primavera, como resultado do rápido derretimento da neve. Na maioria das vezes, ele é amigável e de mente aberta, mas não consigo me livrar da sensação de que ele possa ter um lado descuidado ou míope, devido à sua tendência de sempre se precipitar nas coisas assim que ouve falar delas. Ele também é um belo rapaz élfico, e provavelmente por isso conseguiu uma esposa realmente linda, uma elfa chamada Cássia Nordraun Anzel. Ela é uma beldade que pode ser ainda mais bonita e elegante do que Roxane, e só por isso eu jamais o perdoarei. Mas você sabe como é, né? Por mais que eu odeie o cara por ser um imã de garotas e um gato de matar, um pedido ainda é um pedido, então não tenho escolha a não ser deixar minhas queixas pessoais de lado e simplesmente fazer. E já que entrarei nos 3 labirintos do Ducado de Hearts, isso significa que não iremos aos labirintos de Veio e de Curatar por um tempo. Entendo. Se foi isso que o próprio Duque solicitou, mestre, então não tenho motivos para desconfiar do seu julgamento, já que você escolheu aceitar esse pedido. Você sabe a localização exata dos labirintos ou devo procurá-los para você na Guilda dos Exploradores? No momento, meu grupo é composto por mim, a lobisomem Roxane Shelry, uma anã. Das duas, Shelry é mais do tipo intelectual, que faz todo tipo de pergunta sempre que algo desperta seu interesse. Quanto a Roxane, ela pode não ser tão curiosa quanto Shelry, mas é capaz de lutar contra praticamente qualquer oponente devido às suas habilidades divinas de esquiva, que lhe permitem escapar dos ataques até dos monstros mais ferozes dos labirintos. Já me disseram onde eles estão, então não há necessidade disso. Eles estão localizados perto de Bode, Aruba e Tari. Informei Shelry sobre a localização dos labirintos que o Duque me revelou. Bode, Aruba e Tari. Entendido. Você precisa ir a algum lugar específico ou é livre para escolher onde quer ir? De acordo com as palavras do Duque, sou livre para entrar em qualquer um desses 3 lugares que eu desejar, o que significa que terei livre acesso e transporte para os andares mais altos possíveis de todos os labirintos que estão dentro do Ducado de Hearts, porque a Ordem dos Cavaleiros do Ducado de Hearts já foi instruída a me tratar como um deles e não cobrar pelos serviços de teletransporte. Sério? É mesmo? Entendo. Se for mesmo assim, tudo bem. Além disso, o Duque me disse que minha ajuda com os labirintos será apreciada, mesmo que eu não esteja envolvido na exploração dos andares mais altos e no avanço para os novos. Essa é uma decisão curiosa. É mesmo verdade? Foi isso que o Duque de Hearts lhe disse? Se sim, tenho quase certeza de que foi exatamente isso que ele me disse. Por um segundo, Shelry ficou com uma expressão bastante estranha. Como não sou deste mundo, não tenho ideia do que está de acordo com o bom senso deste mundo e do que o contraria, o que me deixa um tanto nervoso, preocupado com o que as pessoas podem começar a pensar de mim se eu acidentalmente disser algo suspeito ou que eu não deveria dizer em público. Agora mesmo, Shelry parecia não acreditar que eu tinha acesso a todos os labirintos dentro do território do Ducado de Hearts.
Será que, de acordo com as leis deste mundo, leis que eu desconheço, embora aos olhos de Roxane Shelry eu devesse estar familiarizada com elas, talvez nem todos possam entrar livremente em todos os labirintos de um determinado território? E se for realmente assim, como alguém sabe quais labirintos podem ou não ser acessados? Entendo. Sim. Por que você pergunta sobre isso, Shelry? Porque para os labirintos, as pessoas que entram neles não passam de presas que podem alimentar seu crescimento. Os labirintos frequentados por aventureiros serão menos ativos, enquanto os labirintos onde aventureiros não são comuns se tornarão mais ativos, pois quando os labirintos começam a ficar com fome, produzem quantidades crescentes de monstros para que possam buscar o que precisam para alimentar seu processo de crescimento. É por isso que é recomendado entrar nos labirintos com pelo menos 3 pessoas, pois essa é a contramedida aos instintos carnívoros do labirinto. Quando grupos maiores de pessoas entram, o labirinto se torna um lugar significativamente mais seguro, então o que o Duque de Hearts provavelmente deseja de você é manter os labirintos do Ducado de Hearts sob controle, como resultado de ser acessado diariamente. Oh, então é assim, né? Eu não fazia ideia. Sim, é assim, ou pelo menos essa é a relação observada entre o número de aventureiros que entram nos labirintos e o número e a ferocidade dos monstros que os habitam. Por exemplo, os labirintos próximos às cidades e vilas não têm tantos monstros quanto aqueles localizados em regiões mais remotas, e estes são, na verdade, bastante fracos e menos agressivos do que se poderia esperar. Por outro lado, labirintos localizados no campo ou em áreas selvagens terão um número maior de monstros fortes, mais agressivos com aqueles que os invadem. Então os labirintos podem ter tantas diferenças entre si, não é? Bem, certamente, se você pensar dessa forma, então realmente parece que o Duque quer que eu vá aos labirintos, que também serão explorados por membros da Ordem dos Cavaleiros do Ducado de Hearts, para servir como alimento em potencial, ou talvez uma maneira de manter a agressividade dos labirintos longe de seus homens enquanto eles estiverem ocupados enviando monstros atrás de mim. Já que meu grupo tem apenas 3 pessoas, então definitivamente será um alvo mais fácil de eliminar do que os grupos que provavelmente serão compostos por equipes completas de 6 pessoas. Mais tarde, quando cheguei a Tari, fui até onde havia entregado os suprimentos de socorro durante minha missão. A casa do chefe da aldeia. Quanto a Tari como um todo, não há muito o que dizer. Como era a capital de todo o ducado, Bod, mesmo sendo uma cidade pequena, pelo menos tinha muralhas ao redor para se proteger em caso de ataque de monstros ou bandidos. Por outro lado, Tari não se parecia em nada com Bod. Era apenas uma vila perfeitamente normal e comum. Nada mais, nada menos. Como era de se esperar, a cabana de onde saí era facilmente a mais bonita e bem conservada de toda a vila, mas, ainda assim, como ponto de encontro, era um tanto decepcionante, ainda mais porque em uma vila tão pequena não havia guilda dos aventureiros nem guilda dos exploradores. Oh, olhem as garotas ali! Conseguimos encontrar um habitante da vila bem rápido. Já que eles já estão aqui, então podemos perguntar a eles como chegar ao labirinto. Bem, vamos lá. Com licença, senhor, lamentamos muito incomodá-lo, mas o senhor poderia nos indicar o caminho que devemos seguir para chegar ao labirinto que supostamente fica por aqui? XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX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 
eu não saberia, porque parece que ele não fala Abraim. Sinto muito, mestre, mas eu também não entendo o que ele está dizendo. Seja qual for a língua que esse cara esteja falando, parece que Roxane também não consegue falar nem entender, o que é um problema para nós. Enquanto estávamos ali, pensando no que deveríamos fazer naquela situação, o homem que não conseguíamos entender aparentemente deve ter ido chamar outra pessoa, porque em poucos minutos, outro homem se aproximou de nós.
Acho que este é o chefe da vila, mas também posso estar enganado, porque não prestei muita atenção nele da última vez que estive aqui. Como curiosidade, tanto o primeiro aldeão que conhecemos quanto o chefe da vila são elfos. Eles também são caras bem bonitos, mas eu senti que não chegavam nem perto de gente como o Duque e o Gozer. Por outro lado, talvez meu próprio senso de beleza e formosura tenha começado a se distorcer e se alterar devido à quantidade de elfos lindos e belos, tanto homens quanto mulheres, que tenho visto ultimamente. Enfim, esses caras eu posso aceitar, porque a beleza deles não chega ao nível que me ameaçaria, mas quando se trata do Duque do Gozer, ainda não consigo perdoá-los por serem tão Ikemen. Você é talvez um aventureiro que veio aqui em busca do labirinto? O chefe da vila me perguntou de uma forma que eu pudesse entender claramente, então aparentemente ele consegue falar Brain corretamente. Sim, esse seria o motivo da minha visita aqui hoje. É bom ver que há pelo menos uma pessoa aqui com quem podemos conversar corretamente sem ter que nos preocupar com a barreira do idioma. E, a propósito, se bem me lembro, foi mais ou menos a mesma coisa em Somara, a primeira vila em que cheguei depois de ser transportado para o mundo deste jogo. Os moradores de Somara não conheciam Brain e, portanto, eu não conseguia entender nada do que diziam, mas conseguia entender perfeitamente tudo que o chefe e o comerciante da vila, Itzkir, diziam. Se você está realmente procurando o labirinto, então o encontrará a sudoeste da vila. Ele se distingue tão facilmente dos prédios e árvores ao redor que mesmo alguém como você, um membro da tribo humana, não deverá ter problemas para encontrá-lo, se procurar com atenção. Entendo. Obrigado por nos mostrar o caminho. Sem problemas. Faço o possível para não morrer. O que foi isso agora? Pode repetir. Porque acho que não gostei muito do que ouvi você dizer. Suas palavras não eram abertamente hostis, mas era possível sentir o desrespeito contido nelas. Lembrei-me então do que Shelry e o Duque me disseram em dado momento. Que a maioria dos elfos tende a menosprezar os humanos. Eu não recebi um tratamento tão altivo do Duque, Gozer, Cassia ou de qualquer um dos membros da Ordem dos Cavaleiros do Ducado de Hearts, mas eu deveria saber que eles não passavam de exceções que confirmavam a regra geral, porque não há a mínima possibilidade de uma raça inteira se sentir exatamente da mesma forma que um pequeno grupo de elfos que pensava que seria melhor se humanos e elfos pudessem simplesmente conviver sem qualquer animosidade entre nossas raças. Talvez o fato de estarmos no campo tenha algo a ver com a percepção que os elfos têm dos humanos? Devo dizer que seria clichê se descobrisse que aqueles que menosprezam os humanos são principalmente caipiras, enquanto os que defendem a igualdade e a camaradagem são exclusivamente os elfos que vivem nas grandes cidades. Mas, por outro lado, isso não seria muito diferente de como era no meu antigo mundo, onde os camponeses eram muito mais propensos a cair em estereótipos e discriminação com base em raça ou posição social. Mas isso não mudou o fato de que essas palavras acabaram me magoando um pouco, ainda mais porque fui eu quem entregou os suprimentos de socorro a esta vila durante o período de crise. Então, acho que o chefe poderia me mostrar um pouco de apreço pelo que fiz, mesmo que fosse só para enfeitar? Mas, por outro lado, acho que eu meio que vim aqui, entreguei o que tinha que entregar e retornei para o castelo em Bod quase imediatamente, então não tive muito tempo para realmente conversar com ninguém aqui, mas ainda assim, do jeito que esse cara está me tratando agora, quase parece que meus esforços para ajudá-los a superar a situação da enchente não encontraram nenhum tipo de reconhecimento. Bem, a esta altura, discutir sobre o que é certo e o que é errado nesta situação seria completamente inútil, então acho que, por enquanto, seria melhor deixarmos esta vila e seguirmos em direção ao labirinto de Tar o mais rápido possível. O chefe disse que deveria ficar a sudoeste da vila, certo? Então é para lá que iremos em seguida. Você acredita em como aquele homem foi rude agora há pouco? Roxane gritou quando estávamos longe o suficiente da vila para garantir que ninguém a ouviria. Vamos simplesmente não falar sobre isso. Mas eles estavam menosprezando o mestre e até zombando de você. Eles acham que você é tão fraco que não sobreviverá nos labirintos, o que é uma acusação caluniosa.
Roxane, eu entendo o que você está tentando dizer, mas nada que possamos dizer ou fazer provavelmente será suficiente para mudar a opinião dos moradores daquela vila. Então a melhor coisa que podemos fazer é ignorar essas tentativas de começar uma discussão e seguir em frente. Se eles não forem pessoas melhores, então nós seremos. Tentei acalmar Roxane, mas mentiria se dissesse que não me senti um pouco feliz com o fato de ela estar se irritando com os aldeões xenófobos por minha causa. Ainda assim, não adianta ficarmos bravos com pessoas que talvez nem voltemos a ver, então, em vez de desperdiçar energia pensando nelas, será melhor direcioná-la para algo mais prático, como nos prepararmos mentalmente para explorar um labirinto novinho em folha que nunca visitamos antes. Como esperado do mestre, você é tão tolerante que eu diria que é tolerante demais para o seu próprio bem. Se dependesse de mim, eu não teria hesitado em dar uma ou duas boas lições a esses xenófobos, e tornado-as especialmente memoráveis para que eles nunca as esquecessem. E daí? Só porque não me vinguei do chefe quando ele estava falando mal de mim porque achei que daria muito trabalho, isso me torna uma pessoa tolerante agora? Porque não acho que ser tolerante deva ser assim, mas tudo bem, o que a Shelly e a Roxane acharem melhor para elas, eu acho. Se elas querem pensar que sou tolerante só porque não ligo para as provocações que me chegam, então vou permitir que continuem acreditando nisso. Continuamos caminhando por um tempo enquanto eu tentava acalmar Roxane, direcionando a conversa para longe dos habitantes xenófobos da vila de Tari, e depois de um tempo chegamos à entrada do labirinto de Tari. Até que ponto a exploração do labirinto progrediu? Perguntei ao explorador que estava parado na entrada do labirinto e, enquanto fazia a pergunta, fiquei um pouco apreensivo sobre se obteria ou não uma resposta legítima, porque percebi, um pouco tarde demais, que o explorador ali também era um elfo. O mais alto que a exploração conseguiu progredir foi até o 13º andar. Ele respondeu sem nenhuma animosidade em relação a mim em particular. Isso significa que ele não se importa com o fato de eu ser humano? E qual monstro é o nativo daquele andar? Os monstros nativos do 13º andar são os arbustos Rub. O explorador respondeu à segunda das minhas perguntas sem pestanejar. Quanto aos monstros nativos do 13º andar deste labirinto, eu já tinha ouvido falar deles antes. O item que este monstro dropa quando é eliminado são tábuas, e tábuas são exatamente o que Shelly precisa para avançar para a próxima fase do seu treinamento de mestra ferreira. Nossa, o momento da aparição deles não poderia ter sido melhor. Tudo bem então, você pode me levar até o 13º andar? Peguei o emblema do Ducado de Hearts que recebi do Duque e mostrei ao explorador. Você é membro da Ordem dos Cavaleiros do Ducado de Hearts? Não sou membro deles propriamente dito, mas uma parte relacionada. Foi isso que Gozer me disse para dizer assim que chegasse ao labirinto. Essa frase, quando dita a quem estava na entrada do labirinto, responsável por todos os serviços de teletransporte, deveria me permitir usufruir desses serviços sem ter que pagar uma única moeda por eles, devido à minha ligação com Gozer. Ele disse que instruiu aqueles que ficariam perto das entradas dos labirintos que, sempre que eu fosse ao labirinto, deveriam me tratar exatamente da mesma forma que tratariam os membros da Ordem dos Cavaleiros do Ducado de Hearts, o que significa uma viagem ao andar mais alto que está sendo explorado agora, totalmente gratuita. No entanto, um bom momento passou e o explorador na entrada continuou a me encarar em absoluto silêncio. O que houve, amigo? Será que eu estava dizendo que sou um grupo relacionado à Ordem dos Cavaleiros do Ducado de Hearts não era o suficiente? Já que você já tem 2 pessoas no seu grupo, por que não tenta me adicionar também? Porque se não fizer isso, só poderei levar uma pessoa comigo. Eu entendo. Ah, entendi. Agora entendi. Então o explorador estava só esperando que eu o adicionasse ao meu grupo. Como somos apenas 2 pessoas, não haverá problema em adicioná-lo ao meu grupo. Mas espere, por que ele disse apenas 2 pessoas, quando na verdade temos um terceiro membro do meu grupo? Shelly? Enfim, assim que eu adicionar esse cara ao meu grupo, poderemos ir diretamente para o 13º andar do labirinto de Tari. Eu simplesmente não entendo por quê,
Quando os exploradores estão formando seus próprios grupos, eles só conseguem levar uma pessoa consigo. Sem pensar muito, fui em frente e adicionei o explorador ao meu grupo para que pudéssemos entrar no labirinto sem maiores dificuldades. O explorador passou primeiro pelo portal que ele fez, enquanto Roxane e eu o seguimos de perto. Este é o 13º andar. A menos que pretenda voltar para fora, pode me remover do seu grupo. Ah, não, nós voltaremos. Embora eu quisesse dizer que não voltaríamos, acabei dizendo que faríamos isso de qualquer maneira. Agora que penso nisso, graças a esse cara, conseguimos ir direto para o 13º andar deste labirinto, mas isso significa que teremos que visitar todos os andares anteriores separadamente se quisermos ir para os andares inferiores a qualquer momento? Ou será que agora que fomos para o 13º andar de uma só vez, poderemos ir para os andares inferiores deste labirinto porque o sistema do jogo já os considerou concluídos para nós? Deixe-me testar isso rapidamente agora. Voltamos para fora do labirinto, onde removi o explorador do meu grupo e tentamos entrar novamente. Depois de pensar em ir para o 11º andar do labirinto de Tari, tentei conjurar meu próprio portal para chegar lá, mas infelizmente nada aconteceu, para meu desgosto. Então, pensei em ir para o primeiro andar deste labirinto, e o jogo me permitiu ir desta vez, então parece que agora só podemos escolher ir para o primeiro ou 13º andar do labirinto de Tari, porque esses dois andares são os que visitamos pessoalmente, sendo o primeiro o andar padrão e o 13º para onde o explorador nos levou. Sem fazer mais nada no labirinto de Tari por hoje, fomos do labirinto de Tari para o labirinto de Curatar, mas ficaremos lá com Roxane apenas o tempo necessário para recuperar todo o meu MP perdido, enquanto Shelry vai dar uma olhada na guilda dos exploradores, onde nos encontraremos com ela mais tarde. Depois de terminarmos a recuperação de MP, saímos do labirinto de Curatar também. No labirinto de Curatar, você é obrigado a pagar ao entrar. Mas o mesmo não se aplica ao sair. Devido a esse detalhe da coleta de dinheiro, a cidade provavelmente arrecada quantias absurdas de dinheiro todos os dias, mas isso também criou um certo hábito. Como precisam pagar a mesma quantia todas as vezes para entrar no labirinto de Curatar, a maioria dos aventureiros tende a entrar de manhã cedo e permanecer o máximo possível para que tal excursão valha cada centavo. E como as pessoas entram e permanecem por tanto tempo, não seria incomum que os cavaleiros responsáveis pela coleta do dinheiro não se lembrassem de todos os indivíduos que entraram no labirinto em um determinado dia. Quando saímos do labirinto de Curatar, nos juntamos a Shelry no prédio da Guilda dos Exploradores. Você conseguiu encontrar alguma coisa na Guilda dos Exploradores? Perguntei a Shelry assim que nos reunimos. Um labirinto de Aruba foi concluído até o 40º andar. A notificação de fim da exploração já foi emitida para os andares inferiores. A exploração do labirinto de Tari progrediu até o 9º andar, mas a notificação de fim da exploração para os andares inferiores ainda não foi emitida. Não há informações sobre o labirinto de Bode. É porque acabou de ser encontrado? Certamente levará algum tempo para que eles reúnam as novas informações sobre todos os labirintos. É claro que é impossível que informações sobre um labirinto encontrado em Bode ontem estejam disponíveis na Guilda dos Exploradores de Curatar hoje, porque essas informações ainda são muito recentes. E a exploração do labirinto de Aruba já avançou para o 41º andar? Uau! Que ritmo de matar! Os monstros nativos do 11º andar do labirinto de Aruba são Minos, e as lagartas verdes aparecem no 4º andar, então eu sugeriria ir para esse labirinto em seguida. Minos estão dropando couro, que é usado para a forja de Shelry, e aparecem no 11º andar. Também não teremos problemas com as lagartas verdes, pois aprimoramos nossos equipamentos o suficiente. Entretanto, para começar a explorar o labirinto de Tari a partir do 11º andar, eu primeiro teria que pagar ao explorador para que ele me levasse até o 11º andar. Devo simplesmente pagá-lo e ir direto para o 11º andar e começar a exploração de lá? E não quero parecer mesquinho, mas me escute, talvez devêssemos começar a explorar tudo desde o 1º andar? Droga! Agora me dá vontade de ter descoberto o labirinto de Tari antes, porque assim poderíamos ter concentrado nossos esforços em limpá-lo até o 11º andar e simplesmente começar de lá agora. Como alternativa,
Também poderíamos esperar até que a exploração do labirinto de bode chegasse ao 11º andar. Ou poderíamos simplesmente ir até lá e explorá-lo do primeiro andar em diante, ganhando todas as recompensas por limpar todos os andares nós mesmos. A propósito, quanto exatamente é a recompensa por limpar um andar de um labirinto? 1. Se estamos falando de um labirinto recém-descoberto, então deveria ser uma moeda de prata por andar concluído. O quê? Isso é muito pouco, considerando o esforço necessário para limpar apenas um andar. Que diabos? Se a recompensa for realmente tão barata quanto uma moeda de prata por andar do labirinto, isso significa que receberíamos apenas 11 moedas de prata por concluir 11 andares do labirinto. A esta altura, algo assim pode ser chamado de recompensa? Porque eu nem acho que isso se qualifique como um bônus, ou mesmo como um troco neste momento, então acho que não vamos almejar nada disso, porque simplesmente não vale a pena. Uma moeda de prata por andar, dá para acreditar? Com uma taxa tão baixa, poderíamos ter concluído até 50 andares do labirinto seguidos e ainda não seria o suficiente. Se é assim que as coisas estão, então acho que nossa única opção restante é realmente esperar e ir para os outros labirintos até que a exploração do labirinto de bode avance para o 11º andar. Mas se fizermos isso e voltarmos à nossa rotina habitual de ir aos labirintos em Kuratari Veio, seria essencialmente o mesmo que voltar atrás na minha palavra dada ao Duque. Bem, não é como se ele fosse descobrir se fizermos isso de qualquer maneira. Mas não consigo parar de pensar no que vai acontecer conosco se ele, de alguma forma, descobrir e nos expor. Certo, já decidi. Por enquanto, vamos ficar no 11º andar do labirinto de Aruba até nos acostumarmos com os monstros que estão aparecendo por lá. Além disso, seria muito trabalhoso começar do primeiro andar, então não tenho escolha a não ser desembolsar uma grana para que essa bola comece a rolar de verdade. Ou talvez pudéssemos começar um andar abaixo, o 10º andar, só para facilitar um pouco o processo? Partindo daí, a força dos monstros não deve ser tão diferente da dos 10º andares de outros labirintos. A única diferença será o número de pessoas no labirinto, o que pode ou não prolongar nossa exploração, mas, no geral, acho que as coisas serão mais ou menos as mesmas dos labirintos de Kuratari Veio. Mas isso não muda o fato de que ter que pagar para ir ao 10º ou 11º andar ainda será um desperdício. Sem mencionar que ainda teremos o nosso bom e velho problema para nos preocupar. O problema de as pessoas me verem usando Durandal ou minha magia. Bem, mesmo que de fato haja mais pessoas no 11º andar, não será um problema porque temos Roxane com seu olfato apurado, então ela sempre pode nos guiar em direção aos grupos menores de monstros em lugares que serão isolados e distantes dos lugares que outros aventureiros e exploradores frequentarão. Certo, acho que isso consolida o 11º andar do labirinto de Aruba como próximo alvo da nossa exploração, então, depois de terminarmos o café da manhã, ordenei que Roxane e Shelly ficassem em casa enquanto eu ia para o labirinto de Aruba sozinho. Vou levá-las ao 11º andar mais tarde, mas esse momento ainda não chegou. Mais cedo, depois de me separar do Duque de Cássia, eu me teletransportei do labirinto de Aruba para casa sim, então seria estranho levar Roxane e Shelly comigo desta vez. Quando saí da pequena sala inicial no primeiro andar, descobri que Gozer já estava lá. Ah, se não é o Lord Michio. Vejo que você decidiu entrar no labirinto mais cedo também? Ele me notou quase imediatamente e me chamou, fazendo uma pergunta bastante óbvia. Normalmente, eu teria começado a xingar o destino por ter me obrigado a ficar na mesma sala com um sujeito tão bonito e cheio de carisma, mas, só desta vez, fiquei feliz que algo assim tivesse acontecido, porque o momento era perfeito. Sim, é isso mesmo. Ele está certo em pensar que era minha intenção chegar ao labirinto de Aruba o mais cedo possível, e agora que ele me viu chegando aqui, poderá confirmar que de fato entrei em um dos labirintos dentro do território do Ducado de Hearts, exatamente como o Duque queria que eu fizesse. Não, talvez eu ainda não esteja livre de culpa. Sempre existe a possibilidade de eu ser acusado de simplesmente vagar por aqui sem a intenção de fazer qualquer exploração, mesmo com o pedido do Duque, e também há a possibilidade de algumas pessoas me terem visto nos labirintos de Taribode, o que pode levar a inconsistências em minhas declarações caso eu seja questionado sobre isso. Ou melhor,
é assim que poderia ter sido, se ainda estivéssemos na Terra nos tempos modernos, onde havia tecnologias para tirar fotos e gravar vídeos. Mas como este mundo é o único que não terá isso por um bom tempo, não preciso me preocupar com nada. Para todos, Gozer é a única testemunha ocular aqui, e ele pessoalmente me viu entrando no labirinto de Aruba de manhã cedo, então meu disfarce é perfeito. E vejo que você decidiu vir para este labirinto também, Lord Gozer. Há algum motivo específico para isso? Sim, existe. Acabamos de passar pelo 41º andar. É ótimo ouvir isso. Uau! Eles já invadiram o 41º andar? Que incrível! Como eu pensava, um grande mago nível 61 está em uma categoria completamente diferente da minha, que sou apenas um mago comum. Se níveis de poder pudessem ser medidos neste mundo, então seu nível de poder certamente ultrapassaria 1 milhão. Nesse caso, essas pessoas que acompanham Gozer devem ser membros do seu grupo. Juntos, eles provavelmente representam a Ordem dos Cavaleiros do Ducado de Hearts e lideram a exploração dos labirintos. Agora, deixe-me ver, quem temos aqui? 2 paladinos, um monge e um único charamana. Charamana? Que diabos é um charamana? Certo, tanto faz, terei que perguntar a Shelly sobre isso mais tarde, quando tiver um momento livre. Independentemente de eu reconhecer ou não a última classe, é preciso declarar que todos os membros do grupo de Gozer são indivíduos de alto nível, o monge em particular. Não sei como ele conseguiu fazer isso, mas ele ultrapassa facilmente o nível 90. E como eu mesmo tenho a classe de monge, sei que esta não é uma classe avançada como a de paladino ou grande mago. E também, como poderia ser de outra forma, todos os membros do grupo de Gozer são elfos. Da variedade extremamente bela e charmosa, devo acrescentar. Só de olhar para qualquer um deles dói meus olhos e meu coração, pois sei perfeitamente que nunca serei capaz de atingir o nível de beleza deles, e isso está me deixando louco. Você já está indo embora, Lord Michiel? Sim, receio que tenha que ir agora, já que vim aqui apenas para ter uma ideia de como é esse labirinto e que tipo de monstros podem ser encontrados aqui, mas agora que vi esse lugar com meus próprios olhos, com certeza voltarei aqui junto com os membros do meu grupo. Posso pedir a um membro do meu grupo para guiá-lo, se quiser. Gozer me ofereceu sua ajuda. Ele é realmente tão atencioso com alguém, ou há algo mais? Afinal, se alguém como ele, com um nível tão alto e um grupo tão incrível quanto ele, definitivamente deve ter tido um motivo para vir a um andar tão baixo de labirinto como este. Quanto mais falo com ele, mais desconfiado ele fica, e isso me preocupa profundamente. Ah, obrigado pela gentileza. Eu estava pensando em ir para o 10º ou 11º andar. No entanto, por mais suspeito que ele possa me parecer neste momento, não há como recusar um convite tão generoso quando ele me é oferecido aparentemente sem condições. Só um completo idiota teria recusado, e eu definitivamente não sou idiota. Isso pode ter o preço de revelar qual andar eu pretendia explorar, mas mesmo que eu revele essa informação sobre meus planos, esta é simplesmente uma oportunidade que não posso me permitir perder. Eu estava planejando desafiar o 11º andar, mas agora acho que talvez valha a pena mudar um pouco e assumir o 10º andar também. Ah, você chegou. Ótimo, você chegou na hora certa. Peço desculpas pelo inconveniente, mas você poderia levar este homem com você para outro andar? Bem, para onde você quer ir, exatamente? 10º ou 11º andar? O explorador sai da entrada junto com alguns aventureiros, e assim que eles saem, Gozer começa a conversar com o explorador. Bem, então deixe-me confirmar primeiro. O explorador pega o mapa do labirinto. Ele parece estar confirmando algo. Sim, 10º andar e 11º andar. Por favor, permita que ele te guie. Você pode adicioná-lo ao seu grupo? Gozer me pediu para adicionar aquele aventureiro ao meu grupo. Este aventureiro nível 53 também é membro do grupo do Gozer?
Agora que penso nisso, nenhum dos membros poderosos do grupo do Gozer que vi e avaliei com identificar eram de fato exploradores ou aventureiros, e se você não tiver pelo menos um desses dois no seu grupo, então o referido grupo será um lixo, porque mesmo com todos esses membros super fortes com classes avançadas e uma infinidade de habilidades poderosas, eles serão em vão sem uma das duas habilidades verdadeiramente úteis que todo grupo neste mundo simplesmente precisa possuir: caminhante de masmorra do explorador e caminhante de campo do aventureiro. Enquanto eu adicionava o aventureiro ao meu grupo, o explorador já tinha ido embora. Só para confirmar, 42 moedas de prata para os 42 andares, certo? Parece que eles realmente chegaram ao 42º andar, não é? Entendo. Gozer disse que eles já haviam invadido o 41º andar e, como já o fizeram, seria lógico que o próximo objetivo deles seria um ataque ao 42º andar. Quando entrei no labirinto, eles provavelmente estavam se preparando para sair por enquanto. Será que eles receberam 2 moedas de prata em vez de uma quando estavam limpando o primeiro andar deste labirinto? O aventureiro que é membro do grupo de Gozer e o explorador responsável pela entrada do labirinto provavelmente foram juntos ao 42º andar para explorar a área à frente que ainda estará esperando, enquanto o próprio Gozer e o resto de sua equipe estavam esperando por eles nesse meio tempo, e o explorador acabou de confirmar que eles avançaram pelos 41 andares, então ele conseguiu entrar e sair de lá em tão pouco tempo? E se for assim, então talvez eu também consiga ir até o 42º andar se eu colocar esse cara no meu grupo e então pensar em ir até o 42º andar enquanto penso nisso intensamente na minha mente o tempo todo. Nosso grupo de 2 se move para o 10º andar, e quando chegamos lá, imediatamente optei por voltar para fora do labirinto, onde repeti todo o processo, desta vez indo para o 11º andar e depois voltando para o mundo superior, e tudo isso porque os aventureiros não possuem a habilidade caminhante de masmorra, que lhes permitiria viajar rapidamente de um andar do labirinto para outro. Agora, imagine como a vida deles seria mais fácil. Muito obrigado por me guiar até aqui. Sou eu quem deveria agradecer por tanto esforço no que Sua Senhoria lhe solicitou, então espero que tenha sucesso em sua exploração. Agora, tome cuidado. Gozer e eu agradecemos um ao outro como 2 cavaleiros que somos, e então cada um seguiu seu caminho. Voltei para casa por uma árvore próxima. Para pegar Roxane e Shelly nós 3 podermos ir para o 11º andar do labirinto de Aruba. Mas antes disso, para mostrar ao explorador na entrada que eu estava de volta, não entrei diretamente no labirinto, mas sim nas árvores da floresta próxima, e então entrei no 10º andar do labirinto pelo lado de fora. Quando entrarmos no labirinto, poderemos escolher o andar de onde poderemos começar a exploração. Aventureiros e exploradores são capazes de fazer isso, então sim. Enquanto conversávamos, também dei uma olhada no nível de Shelly como exploradora. Ela agora é exploradora nível 11. Parece que exploradores e aventureiros podem escolher livremente em qual andar do labirinto desejam entrar, então, desse ponto de vista, as ações de Gozer de antes não eram nem um pouco suspeitas, então, pelo menos, esse é um mistério resolvido, então agora posso levar Roxane e Shelly para explorar o 10º andar do labirinto de Aruba com a consciência tranquila. Tudo bem, vamos começar com o 10º andar por enquanto. Shelly, você pode nos dizer quais monstros são nativos do 10º andar deste labirinto? 1. Os monstros nativos do 10º andar do labirinto de Aruba são formigas NT. Inimigos venenosos de novo, hein? Bem, estamos explorando este labirinto pela primeira vez, então começar de um andar um pouco mais baixo certamente seria uma boa decisão, mesmo que isso signifique lidar com meus inimigos menos favoritos. Enfim, Roxane, você pode começar a procurar o grupo de monstros mais próximo, por favor? Se as coisas ficarem muito complicadas aqui, podemos sempre avançar para o 11º andar. Entendido. Por enquanto, seguimos pelo 10º andar sob a orientação de Roxane. O primeiro inimigo que encontramos era, na verdade, uma formiga NT nível 10, então prontamente a acertei com bolas de água até que ela fosse eliminada após engolir 3 delas no rosto. Não é a primeira vez que as enfrentamos, então com certeza vamos ficar bem. Mesmo se encontrarmos um grupo, conseguiremos eliminá-los. Mas, por segurança,
Podemos caçar mais algumas delas aqui, para garantir. Aliás, você acha que essas formigas NT conseguiriam matar um dinossauro se estivessem lutando contra ele? Não, provavelmente não. A cabra fugitiva também aparece no 10º andar do labirinto de Aruba, o que significa que provavelmente é o monstro nativo do 9º andar. A cabra fugitiva nível 10 começa a fugir após 3 ataques mágicos, então é exatamente o mesmo padrão de antes. Chato. Roxane, eu vou persegui-la, e você acabará com ela quando não tiver mais para onde correr. Não disse nada, porque não havia absolutamente nenhuma necessidade de recorrer à ajuda da Roxane. Naquele momento, eu o derrotei com apenas 3 ataques da minha magia. Nada parece fora do lugar no 10º andar do labirinto de Aruba. Podemos enfrentar os monstros que vivem aqui sem problemas. Estou ansioso para testar a capacidade do nosso novo equipamento, mas não é uma boa ideia receber um ataque de uma formiga NT só por isso. Podemos não ter problemas para eliminar os inimigos aqui no 10º andar, mas o aumento do poder de ataque deles certamente se tornará um problema em algum momento, então a coisa mais sensata a fazer aqui é não nos enchermos de orgulho só porque temos equipamentos atualizados. Quando chegarmos ao 11º andar, certamente receberemos alguns ataques dos inimigos que estarão lá de qualquer maneira, então é melhor nos prepararmos mentalmente para isso. Parece que estamos indo bem no 10º andar, então que tal irmos logo para o 11º? Ok. Entendido. E assim, seguimos para o 11º andar. Quando pensei nisso, notei que a situação com os monstros no 11º andar do labirinto de Aruba era mais ou menos a mesma que nos 11º andares dos labirintos de Veio e Curatar, o que significa que as batalhas com eles estavam demorando mais do que com os monstros nos andares anteriores. E como as batalhas são longas, Shelly certamente será atacada pelo inimigo mais cedo ou mais tarde, então preciso ficar de olho nela para poder ajudá-la adequadamente quando necessário. No entanto, mesmo pensando assim, fui o primeiro a receber um ataque no labirinto de Aruba, o que foi meio sem graça e me fez sentir um tanto estúpido, porque aconteceu de uma forma bastante estúpida que poderia ter sido facilmente evitada se eu tivesse sido mais cuidadoso. Enquanto eu recuperava meu MP com a habilidade Absorção de MP da Durandal, não consegui evitar o ataque de um Mino em investida e, como resultado, fui atingido com todo o peso do seu corpo. Foi a primeira vez que senti o impacto total de um ataque desses, e não só doeu pra caramba, como também deve ter me feito parecer um completo idiota aos olhos de Roxane e Shelly. Em comparação com Minos, é definitivamente mais rápido derrotar formigas NT e cabras fugitiva. Com exceção da Durandal, que pode eliminar os monstros ao redor desses andares com 2 ou 3 golpes, as formigas NT são fracas contra a magia de água, o que significa que posso eliminá-las com 3 disparos da minha bola de água, e as cabras fugitiva começam a correr quando são atingidas por 3 ataques mágicos, então sempre que isso acontece, é minha deixa para atacá-las com Durandal para eliminar a metade restante de seu HP de uma só vez. Com Minos, no entanto, a situação é um pouco diferente, pois eles não têm nenhum tipo de truque ou habilidade, e mesmo que tenham, ainda não as vi. Mesmo que Minos não seja o monstro principal do 11º andar, isso não significa que não haverá grupos de monstros compostos por 4 deles. Eles podem não ser tão frequentes, mas definitivamente estão aqui. Se houver 3 ou menos Minos em um grupo, Roxane pode lidar com 2, enquanto Shelly pode enfrentar o último. E mesmo que eu fosse forçado a lutar contra um deles 1 contra 1, acho que conseguiria me manter firme com relativa facilidade sem me deixar atacar. Desde que, é claro, eu fosse extremamente cuidadoso o tempo todo, sem exagerar nos ataques. Sim, preciso me lembrar de ter cuidado. A ganância é ruim, e pessoas gananciosas morrem mais facilmente do que aquelas que são cuidadosas. Enquanto pensava nisso, preparei a Durandal. No entanto, desta vez estamos lutando contra formigas NT, e uma delas se moveu para me atacar instantaneamente quando a batalha começou. Ela tenta me atacar com suas mandíbulas enormes. Ah, não, desta vez não, seu inseto maldito. Nunca mais vou permitir que você me ataque e me envenene. Nem nos seus sonhos. Depois que os derrotei com Durandal, vi que Shelly finalmente foi atacada por um grupo de 4 monstros.
Duas formigas NT e 2 minos. Quando eu estava passando para a próxima formiga NT, depois de derrotar a primeira formiga NT com investida, Shelly recebeu uma cabeçada do mino. A direção em que eu estava avançando e a direção para onde Shelly estava escapando eram na mesma, então ela não conseguiu evitar. Minha culpa. Eu bloqueei seu caminho. Depois de eliminar os monstros, pedi desculpas a Shelly. De jeito nenhum. Eu deveria saber que você estava vindo nessa direção. Foi descuido da minha parte. Em outras palavras, eu bloqueei o caminho dela, mas ela só queria ser legal para que eu não me sentisse mal. Recebo o item e então lanço cura em Shelly para tratar seus ferimentos. Como foi o ataque do monstro depois de equipar a cota de malha? Há alguma diferença em comparação ao nosso teste anterior? Um dano que recebi foi definitivamente leve. Obrigada, mestre, devo ficar bem por enquanto. Desta vez, apenas 2 curas foram necessárias para trazê-la de volta à saúde total, então sim, o dano que ela sofreu com esses ataques definitivamente diminuiu em comparação a quando ela usava sua antiga jaqueta de couro. Será que conseguiremos concluir o 11º andar do labirinto de Curatar agora? Bem, não saberemos a menos que tentemos, certo? Embora tenhamos atualizado nossos equipamentos, essa questão ainda permanece e, como eu disse a Shelly, não saberemos a resposta definitiva a menos que tentemos ir lá novamente para ver se melhoramos. Dito isso, ainda podemos fazer previsões com base em nosso desempenho no 11º andar do labirinto de Aruba. Mesmo que haja pontos fortes e fracos nos monstros, não há muita diferença na força geral deles em qualquer nível. Como as batalhas foram longas, passamos a manhã toda explorando o 11º andar do labirinto de Aruba. Fizemos uma pequena pausa à tarde e depois retomamos a exploração, mas desta vez com um alvo diferente em mente. Deveríamos ir para o 13º andar do labirinto de Tari em seguida. O monstro lá é o arbusto Ru, que dropa o item que Shelly precisa para fazer o próximo equipamento na lista de treinamento de Mestre Ferreiro, certo? Sim, é isso mesmo, mestre. Nosso objetivo agora é o 13º andar do labirinto de Tari. Este será 2 níveis mais alto em comparação com onde estávamos explorando e eliminando monstros agora, mas devemos estar bem preparados para isso, porque não acho que 2 andares farão tanta diferença na força dos monstros que vivem lá. Primeiro, entramos no 1º andar do labirinto de Tari. Por precaução, não só trouxe Durandal comigo desde o início, como também adicionei uma 6ª classe às minhas habilidades bônus para poder usar tanto o revestimento do alquimista quanto a investida do guerreiro. Se a situação ficar crítica, usarei investida em combinação com o poder ofensivo de Durandal para garantir que sairemos ilesos de todas as situações difíceis. Depois de aplicar revestimento em Shelly, devemos estar o mais preparados possível e podemos finalmente prosseguir para explorar o 1º andar do labirinto de Tari. Então, que tipo de monstro é esse arbusto Ru? Eu nunca lutei contra ele, mas ouvi dizer que ele usa ataques de longo alcance. Ele atira seus galhos à distância, e sua fraqueza é supostamente magia de fogo. Um monstro especializado em ataques de longo alcance? A julgar apenas por isso, os monstros do 12º andar em diante serão definitivamente diferentes dos que encontramos nos andares inferiores até agora. Mas é definitivamente uma coisa boa que ele pareça fraco à magia de fogo. Magia de fogo, hein? Bem, desta vez estou planejando usar um novo tipo de magia, então estou ansioso para vê-la em ação. Roxane, você pode, por favor, procurar os monstros? Mandei Roxane procurar monstros e seguimos em frente com sua orientação. Pouco depois de começarmos a exploração, 2 monstros apareceram. Arbusto Rub nível 13. Para ser sincero, esses monstros pareciam muito com árvores, mas eram menores em tamanho do que os Nidowoods. Os inimigos dos andares inferiores podem ser melhor descritos como árvores ambulantes. No entanto, as raízes e galhos dos arbustos Rub têm um formato diferente dos Nidowoods. Não importa como você olhe, esses caras se parecem muito com árvores de verdade. Além disso, sua velocidade de movimento parece ser bem lenta. Bem, isso funciona bem a meu favor.
Mas será que preciso mesmo usar minha magia de fogo contra eles? Parece um desperdício se eu pudesse simplesmente correr até eles e cortá-los ao meio com Durandal, mas tudo bem. São 2 agora, o que é um número administrável, mas, honestamente, sempre que enfrentávamos um novo inimigo, eu preferiria que fosse apenas um, mas sei que seria difícil até para Roxane determinar o número exato de inimigos apenas pelo cheiro, então não vou ficar bravo com ela por isso. Aí vem. Uau! Quando eu estava prestes a liberar minha magia, Roxane desviou bem na minha frente, e algo estava saindo do chão onde Roxane estava parada. Roxane, parem seus cavalos. É bom estar se esquivando e tudo mais, mas pode haver alguém atrás de você, ou ao seu lado, então não é bom que um membro da vanguarda desapareça repentinamente de sua posição em um lugar tão mal iluminado quanto o labirinto. E então vi um objeto marrom voando bem perto de mim a uma velocidade estonteante. Ah, merda! Eu não conseguia me mover nem 1 milímetro. Há momentos em que é realmente perigoso ter a Roxane por perto. Mas chega disso. Eu quase morri aqui. Será que esse é o ataque à distância do arbusto Ruby de que a Shelry estava falando? Então ele tem ataques de longo alcance para compensar a falta de velocidade de movimento, hein? E, além disso, ele atacou com ele bem quando eu estava prestes a lançar um ataque mágico incrível. Droga! Isso é retribuição divina? E pensar que eu morreria por causa de um ataque de um arbusto Ruby comum. Mas tudo bem, estou totalmente tranquilo com isso. No entanto, antes de me matar, vou pelo menos te mostrar um dos melhores feitiços mágicos que tenho no meu arsenal. Vou te mostrar minha melhor magia. Minha magia suprema. Meu verdadeiro poder. Um dos meus feitiços mais poderosos, mais aterrorizante que a própria morte, então seja grato por este serviço extra especial e único na vida. Você deveria se sentir honrado, pois é o primeiro a testemunhar essa magia sendo usada. Atenda ao meu chamado, desça do outro lado do universo e esmague tudo até o nada. Colisão de meteoros. Usei o feitiço bônus que selecionei especificamente para esta ocasião. Colisão de meteoros. Este é o mesmo feitiço que eu não conseguia usar antes, lá no começo da minha estadia neste mundo, quando eu não tinha ideia de como magia e feitiços realmente funcionavam aqui. Agora que subi de nível, eu deveria conseguir usá-lo. Não, eu preciso conseguir. Pois eu consegui lançá-lo. Posso sentir meu MP diminuindo consideravelmente, então desta vez foi definitivamente um sucesso. Meu MP está quase todo esgotado, mas o feitiço finalmente conseguiu se materializar. Eu finalmente consegui! Acima da minha cabeça, surgiram várias rochas em chamas. São os meteoritos que ardem intensamente vermelhos como a lava mais quente. A caverna inteira está ficando tingida de vermelho vivo por causa disso. E então, finalmente, os meteoros incandescentes atingiram o chão, enchendo-a com quantidades desumanas de ondas de choque, ondas de calor e tremores que podiam ser sentidos até os meus ossos, e eles não iriam parar tão cedo. 1 meteoro, 2 meteoros, 3 meteoros. Os sons do impacto estrondoso ao explodirem ao atingirem o solo devem ter sido ouvidos em toda parte neste andar, enquanto os efeitos do meu feitiço continuavam a cortar o próprio ar. Oh, que é isso? Uma das pedras enormes passa por Roxane e Shelry, que estão estupefatas, mas não as atinge, então elas ficam bem. Como não escolhi um alvo específico, colisão de meteoro simplesmente atingiu toda a área aleatoriamente. Mas, mesmo assim, nem eu, Roxane ou Shelry fomos feridos. Por algum motivo, esse feitiço não parece causar dano às pessoas que não foram especificadas pelo conjurador, e é por isso que estamos seguros, mesmo que o resto da caverna seja definitivamente tudo menos isso. Provavelmente por reflexo, Roxane desviava de todas as pedras que passavam por ela. Sinceramente, estou impressionado que ela ainda consiga fazer isso. Shelry, no entanto, não conseguiu, então uma das pedras roçou sua cabeça, mas, surpreendentemente, não lhe causou nenhum dano. As enormes rochas continuam avançando,
deixando marcas no chão e faíscas no ar que iluminam a caverna, até que finalmente colidem com os dois arbustos Hubble. Ele colide com os arbustos Hubble. O meteorito destrói completamente os dois arbustos Hubble, com todo o seu peso sendo lançado sobre eles em um único instante. O silêncio então retorna à caverna. Não há mais meteoritos nem monstros lá dentro. O que restou foram apenas as duas tábuas que os monstros droparam. Uma morte em um golpe? Como eu pensava, magias bônus são realmente poderosas. O que foi isso agora? Um novo ataque mágico. Oh, mestre, tem uma magia tão poderosa? Como esperado do mestre. Incrível! Mas eliminar aqueles monstros com um golpe só? Certamente, teria que ser uma magia muito poderosa, já que até mesmo monstros do 13º nível poderiam ser mortos com um único golpe. Na realidade, magia comum jamais conseguiria alcançar isso. Mas arbustos Hubble são fracos contra magia de fogo, e os meteoritos estavam queimando em vermelho, então poderia ser classificada como magia de fogo. Ainda assim, era inesperadamente poderosa. Talvez eu tenha exagerado um pouco aqui. E incrível! Ao mesmo tempo, consumiu uma quantidade considerável do meu MP. Demais, eu diria. Depois de recuperar algum MP no primeiro andar do labirinto de Tari, fomos para o 11º andar do labirinto de Aruba para recuperar o restante do meu MP. Mover-se entre dois andares do mesmo labirinto é significativamente menos trabalhoso do que mover-se entre dois labirintos separados. No entanto, apenas um monstro de nível 1 aparece no primeiro andar, então a recuperação demora muito. Depois de recuperar MP no 11º andar do labirinto de Aruba, retornamos ao 13º andar do labirinto de Tari. Agora quero tentar lutar com Durandal desta vez. Se eu achar que não consigo derrotar os inimigos, vou simplesmente fazê-los comer colisão de meteoros novamente. Também recuperei todo o meu MP, então estou pronto para ir. Mais uma vez, Roxane. Procure por pequenos grupos de inimigos, por favor. Sob a orientação de Roxane, encontramos um arbusto Hubble solitário. Exatamente o que eu queria. Levanto Durandal e avanço contra ele. Se eu não fizer isso rapidamente, ele atirará seus galhos em nós novamente. Mas antes que eu pudesse diminuir a distância, ele atirou seus galhos em nós de qualquer maneira, ou pelo menos se preparou para liberar sua habilidade que lhe permitiria fazê-lo. Eu podia ver um círculo mágico laranja se iluminar sob seus pés, mas naquele momento era tarde demais para eu me esquivar. O galho me atinge no peito, onde estou usando minha armadura de couro, mas o impacto ainda é considerável. Na verdade, dói pra caramba. Tanto poder, mesmo eu estando coberto com revestimento. Como ele parou, avancei para encurtar a distância, e não tive tempo de aplicar revestimento novamente, pois isso poderia dar a ele a abertura necessária para lançar outro galho em mim. Levantei minha espada, ativei investida e a desci em direção ao arbusto Hubble. Ele não foi eliminado após um golpe, então uso investida nele novamente. Chico! Essa porcaria é muito mais forte do que eu esperava. Estou genuinamente surpreso. Pensar que existe algo neste mundo capaz de aguentar 2 ataques de investida sem ser eliminado. Nem mesmo 2 ataques de investida conseguiram se livrar deste arbusto Hubble. Enquanto ele começa a lançar outro ataque, balanço minha espada de lado e uso uma terceira investida. Só então o arbusto Hubble finalmente desmorona. 3 ataques investida para derrotar apenas um monstro, quando uma investida pode derrotar um monstro de nível 11. Como um monstro pode ser 3 vezes mais forte com uma diferença de apenas 2 andares? Eu me pergunto se a diferença de força entre monstros do 11º e 12º andares também é grande. Então, em outras palavras, os monstros do 11º andar são fracotes em comparação com os do 12º andar e acima? Bem, acho que isso significa que o período de serviço acabou agora. Se eles vão ser apenas alguns inimigos, acho que posso me virar com Durandal se as coisas ficarem realmente ruins. Por enquanto, podemos caçar mais alguns no 13º andar. Vou dar-lhes eliminação lenta, se é isso que eles querem.
De quantas tábuas você precisa, Shelry? 5 a 6 devem ser suficientes por enquanto. 6, hein? Já coletamos 3 delas até agora. Certo, estou pronto para caçar mais 3, então vamos começar. Outro arbusto rub surge e nos ataca, então eu o ataquei de volta com magia. É comparativamente mais difícil derrotá-lo usando Durandal. Ataques mágicos parecem estar funcionando melhor nele. Desta vez, vou reduzi-lo a pedaços sem falhar. Aniquilar sem deixar rastros. Explosão de raios gama. Invoco explosão de raios gama. É outro feitiço bônus que possuo além de colisão de meteoros. Se é classificado como magia de fogo ou não, não sei. Mas o que eu sei é que o inimigo que estou lutando agora é um monstro de nível 13, então tenho que usar magias poderosas para me livrar dele, mas nada acontece. Ainda não tenho MP suficiente para a explosão de raios gama funcionar, mesmo com meus níveis bem altos? Precisa de ainda mais MP que colisão de meteoros? Bem, até colisão de meteoros consumiu quase todo o meu MP, então provavelmente vai precisar de um pouco mais. Bom, acho que vou usar colisão de meteoros por enquanto. Faíscas se espalham enquanto meteoritos incandescentes atingem o solo novamente. Uau! Que maravilha! Olha só, Roxane, Shelry. Estão vendo os fogos de artifício lindos que eu consigo produzir? Só há arbustos rub neste andar? No momento, estamos lutando contra arbustos rub no 13º andar do labirinto de Tari, mas até agora só vimos arbustos rub e nenhum outro monstro além deles, então perguntei a Roxane sobre isso. Mas não acho que seria esse o caso, porque seria bem estúpido depois de todos os outros andares que já passamos. Bem, esse parece ser o caso dos pequenos grupos para os quais estou nos guiando a pedido do mestre. Então é assim, afinal. Bem, está tudo bem. Sinto o cheiro de um monstro que ainda não enfrentamos. Acho que é o monstro do 12º andar. Informações sobre o 12º andar deste labirinto não estavam disponíveis na guilda dos exploradores quando fui verificar. Shelry também não sabe. Eu poderia ter perguntado ao explorador na entrada, mas não me importei muito no momento, e, como se vê, isso pode se voltar contra mim agora mesmo. Talvez eu devesse ter feito isso, afinal? Provavelmente teria sido melhor. Sinto o cheiro de um coral de colágeno à frente. Então é um monstro do 10º ou 11º andar. Será que a guilda dos exploradores só tinha informações até os 9 primeiros andares deste labirinto? Nossa, fico feliz que a Shelry seja um tipo tão intelectual com uma queda por pesquisar informações. Também é bom saber que muito provavelmente os inimigos do 9º andar não aparecerão aqui. Existem apenas alguns deles? Sim. Acho que pode haver apenas um ou dois, no máximo. Leve-nos até eles então. Como desejar, mestre. Eu deveria tentar lutar contra alguns monstros dos andares inferiores. Assim, poderei ver se os arbustos rub exigem 3 ataques investida, porque são de nível 13, ou apenas porque os arbustos rub em si são absurdamente resistentes. Depois de nos movermos por um tempo, chegamos ao coral de colágeno nível 13. O nível parece subir normalmente, mesmo para monstros dos andares inferiores. Eu me preparo e uso investida nele. E então eu uso outra logo após a primeira. O coral de colágeno é derrotado após 2 ataques investida. 2 investida, hein? Uma investida é suficiente para os monstros do 11º andar, então provavelmente é um aumento normal. Também é possível que eu consiga derrotá-lo com uma investida e um golpe de Durandal, o que significa que ele não é irracionalmente mais forte. 2 investidas não foram suficientes para derrotar um único arbusto rub. A força dos monstros do 12º andar em diante é 1,5 ou 2 vezes maior que a dos monstros dos andares inferiores? Vou precisar verificar isso mais detalhadamente. Você consegue encontrar o monstro do 12º andar? Pode ser um grupo, porque vou usar magia neles de qualquer maneira. Certo,
Será feito como você pediu, mestre. Perguntei a Roxane, e ela nos levou até o monstro cujo cheiro ela não havia sentido antes. Porco glutão nível 13. Apareceram 2 arbustos rubi e um porco glutão. Não é um monstro dos 11 primeiros andares, então deve ser o monstro do 12º andar. É um porco do tamanho de um leitão. Cresceram-lhe presas, mas não bigodes. Como esperado de Roxane, excelente trabalho rastreando os monstros, como sempre. Ótimo trabalho, Roxane. Agora vamos lá. Muito obrigada, mestre. Agradeço a Roxane pelo bom trabalho e uso colisão de meteoros neles imediatamente, e os 2 arbustos rubi são derrotados imediatamente, enquanto o porco glutão não. Colisão de meteoros é classificado como magia de atributo fogo, afinal? Troco de varinha para Durandal e corro em direção ao leitão. Meu MP não está completamente esgotado, mas está chegando perto da zona vermelha, então preciso reabastecê-lo rapidamente antes que fique muito baixo. Como esperado, o porco glutão não usou nenhum ataque à distância e simplesmente correu em minha direção, visando um confronto puramente físico. Então cheguei o mais perto possível dele e então o ataquei com investida, mas ele não caiu após ser atingido apenas uma vez. Em vez disso, apenas o afastou como se não fosse nada. Certo, não precisa entrar em pânico ainda. Desviei calmamente da cabeçada do porco glutão e então contra-ataquei com mais uma investida. Desta vez, ele caiu de vez, se transformou em uma nuvem de fumaça verde e desapareceu. Finalmente. Foram necessários 2 ataques de investida para derrotar um único porco glutão, não é? Os monstros do 12º andar em diante são definitivamente mais fortes do que os monstros dos andares inferiores. Não sei ao certo quanto, no entanto, já que fui cauteloso e usei investida para derrotá-lo o mais rápido possível. Se eu considerar que colisão de meteoros é um exemplo de magia de fogo que causa o dobro de dano ao arbusto rubi, que é fraco à magia de fogo, isso explicaria por que o porco glutão não caiu, já que ele não é fraco à magia de fogo. O coral de colágeno nível 13 precisava de 2 investidas para ser eliminado, então monstros do 12º andar em diante têm o dobro da força. Colisão de meteoros é capaz de eliminar um arbusto rubi por pouco? Colisão de meteoros tem apenas o mesmo poder que 2 investidas. Tantas perguntas, e parece que as respostas para elas não estarão nem perto de aparecer. Um monstro do 12º andar é porco glutão. Você sabe sobre isso? Só isso. Não sei de mais detalhes. Um porco glutão é um monstro de atributo terra. Ele tem resistência à magia de terra e pode usar magia de terra. Magia de água é seu ponto fraco. Shelry nos dá uma explicação. Eu só sabia o nome dele por causa de identificar, não sei mais nada sobre ele, então acho que foi um golpe de sorte eu ter conseguido derrotá-lo do jeito que fiz, porque isso me salvou de parecer um completo idiota na frente de Roxane e Shelry novamente. Além disso, o drop que você recebe é costela de porco. Os ingredientes para o jantar desta noite já foram oficialmente decididos. Preciso recuperar um pouco de MP com Durandal, então fomos até o 11º andar do labirinto de Aruba para fazer isso. Enquanto estava lá, eliminei alguns minos e recuperei MP, mas enquanto fazia isso, um certo pensamento me veio à mente. Se os porcos glutão deixam costelas de porco quando são abatidos, por que os minos não deixam costelas de boi, ou qualquer outro alimento que tenha a ver com carne bovina? Se fizessem isso, poderíamos tê-los vendido em um açougue. Me acalmo depois de recuperar um pouco de MP. Costelas de boi seriam uma delícia. Estou com tanta vontade de comê-las agora que comecei a pensar nelas. De onde viriam? Onde posso encontrá-las? Posso lutar no 13º andar com colisão de meteoros e Durandal e, como regra geral, devo lutar contra monstros mais fortes para me aprimorar e aumentar o nível das minhas classes. Nesse caso, devo tornar o 13º andar do labirinto de Tari meu campo de caça permanente? Mas, no meu caso, preciso considerar minha experiência e minhas habilidades. Se eu quiser continuar usando Durandal,
revestimento do alquimista e investida do guerreiro, então definitivamente serei forçado a sacrificar algumas das minhas habilidades que aumentam a experiência para continuar usando. Usar colisão de meteoros em excesso também não parece uma boa ideia, porque sempre há uma chance de eu acabar sendo visto por alguém, e se eu for pego assim, será o meu fim. Com minha classe de mago, será um pouco mais seguro, porque os magos podem usar magias como bola de fogo e tempestade de água, então se alguém me vir conjurando essas magias, na pior das hipóteses, eles vão pensar que sou o usuário de magia do meu grupo. Infelizmente, como colisão de meteoros é uma habilidade bônus, há uma boa probabilidade de que ela normalmente não exista neste mundo, então usá-la é basicamente como uma trapaça, e mesmo se eu tentasse inventar uma história de capa para ela e explicar por que sou capaz de usá-la, tais enganos definitivamente seriam percebidos. Então, seria melhor eu ficar no 11º andar? Talvez ainda seja cedo demais para ir para o 13º andar, afinal. O 11º andar é um campo de caça melhor. Como já havia coletado algumas tábuas, continuei a caça no 11º andar do labirinto de Aruba em busca da lembrança do dia. Terminamos de explorar, vendemos todos os itens que coletamos hoje e voltamos para casa. Hoje pegamos muitas tábuas dos arbustos Rub, e Shelry vai precisar de quantas delas puder para fazer novos equipamentos. De acordo com a lista de tarefas do regime de treinamento do Mestre Ferreiro, o próximo item da lista de tarefas dela deveria ser um porrete ou um martelo. As habilidades da Shelry em criar armas e equipamentos estão rapidamente se equiparando às nossas. Ou talvez não. Talvez eu devesse encarar a situação de outra forma? Isso significa apenas que nosso equipamento atual é feito apenas de materiais baratos que podem ser obtidos nas camadas mais baixas dos labirintos, e embora isso seja bom para a Shelry, que se tornou uma mestra ferreira recentemente e precisa de tanto treinamento quanto possível, na verdade é ruim para nós, já que precisaremos de armas e equipamentos de qualidade se quisermos que nossa exploração do labirinto prossiga sem problemas. A força dos monstros do 12º andar em diante é dobrada em comparação com os monstros do 11º andar. Atualmente, são necessárias 7 magias para derrotar um monstro no 11º andar, então seriam necessários 14 disparos regulares de magia para derrotá-los. 14 magias para um único monstro é demais. Nesse ritmo, até mesmo as habilidades de algo tão básico como as lagartas verdes serão mais eficientes que a minha magia. Magia de fogo é a fraqueza do arbusto Rub, então eu só precisaria de metade das magias para derrotá-lo se usasse apenas magia de fogo. Se outros monstros estiverem misturados, não será tão bom. Derrotar monstros do 12º andar em diante parece ser bem difícil. Conseguimos, mas não será tão fácil quanto foi nos andares inferiores, então acho que está na hora de aumentar nosso poder, principalmente aprimorar minha varinha. Como será que outros grupos conseguem limpar os andares do labirinto sem usuários de magia em suas fileiras? Eles simplesmente contratam mais pessoas? Se tiverem alguém com cura, como um sacerdote ou um monge, provavelmente conseguirão fazer isso mesmo que as batalhas se prolonguem. Quanto ao meu grupo, atualmente estou desempenhando o papel de curandeiro. Não há problema em se recuperar após o fim da luta. O problema é se recuperar durante a luta. Derrotar monstros também depende da minha magia. Se eu me recuperar durante o combate, isso atrasa a derrota dos monstros. Demorar mais em uma luta contra algo como uma lagarta verde seria ruim. Devo mudar a Roxane ou a Shelry para a posição de cura? Quando eu desequipo a Durandal, tenho uma classe de monge disponível para qualquer eventualidade, mas um sacerdote experiente poderia responder a qualquer emergência de cura imediatamente. As coisas seriam um pouco mais fáceis para nós com um sacerdote. É ruim criar uma posição de cura se eu não tiver vanguardas suficientes? O número de pessoas não é suficiente. Mestre. Mestre. A voz da Roxane some enquanto penso nisso. Eu não tinha percebido. Desculpe. O que houve? Havia uma mensagem na porta. É do Luke. Parece que ele fez um lance bem-sucedido em um cristal de habilidade de coelho. Enquanto estávamos no labirinto, um mensageiro parece ter chegado do corretor, Luke.
Coelho. O cristal de habilidade do coelho dá atraso de encantamento, certo? Sim, é isso mesmo. Shelry confirma. Ele pode se tornar interrupção de encantamento se fundido com o cristal de habilidade Kobold. Se eu colocar interrupção de encantamento na arma da Shelry, isso ajudará na minha estratégia. Ela também poderá cancelar o feitiço da lagarta verde nível 11. O ataque de longa distância dos arbustos Rub não pode ser impedido, no entanto. Não há nada que possamos fazer contra ataques de longa distância. As habilidades e a magia podem ser impedidas depois que nos aproximamos, então até isso seria bom. Isso aumentará ainda mais nosso potencial de batalha e mal posso esperar por isso. No entanto, ainda temos algumas coisas a fazer antes de irmos buscar o cristal de habilidade. Primeiro, pedi para Shelry fazer alguns equipamentos usando as tábuas que obtivemos, depois jantamos, depois lavei bem cada parte do corpo de Shelry e Roxane durante o banho, depois pedi para elas inspecionarem meu corpo para ver se estava bem lavado, e depois disso nos divertimos um pouco na cama, o que acabou nos deixando exaustos, mas satisfeitos, então nós três dormimos bem rápido. Na manhã seguinte, seguimos nossa rotina diária de acordar, ir ao labirinto para farmar e explorar um pouco, depois eu fui entregar mais um espelho Palmasque para o Duking Bode, e quando voltei para casa e tomamos café da manhã, pedi para Shelry fazer alguns equipamentos novamente. Veja bem, eram muitas coisas para fazer, e é só de manhã, e ainda mais coisas para fazer. Agora que terminamos de jantar e Shelry está prestes a fazer outra rodada de treinamento de Mestra Ferreira, terei que ir para a Guilda dos Mercadores em Curatar. E então terei que entregar Roxane e Shelry a Palmasque para que elas possam comprar mais um ou dois espelhos. Shelry, qual é a próxima coisa na sua lista agora que você conseguiu criar um porrete? Uma vareta de madeira. Vou precisar de 2 tábuas para fazê-lo. Uma vareta de madeira. Então algo como uma bengala, eu presumo? É diferente da minha varinha? Perguntei enquanto passava a quantidade necessária de tábuas para Shelry. Varinhas aumentam o poder da magia que a pessoa que as segura está usando. Por outro lado, armas do tipo bengala podem ser usadas para derrotar monstros, além de aumentar um pouco o poder da magia. A senhorita Roxane me disse há algum tempo que sacerdotes e donzelas do santuário tendem a usar esse tipo de armamento se estiverem em posição de vanguarda. Ah, então é útil tanto para combate quanto para fortalecimento mágico. Entendi. O preço das bengalas era quase o mesmo que o preço das varinhas, então as bengalas provavelmente são mais fracas no quesito aumento de magia. Se a força não estivesse relacionada ao preço, praticamente ninguém compraria varinhas, já que elas não são eficientes o suficiente. Considerando meu estilo atual de luta, acho que a varinha ainda é uma escolha melhor para mim? Não sei o que vai acontecer no futuro, mas talvez eu precise encontrar um bom candidato para usar a bengala em algum momento. Ainda não tenho ninguém em mente para isso, mas provavelmente teremos dificuldades no futuro, à medida que os monstros ficarem mais fortes, então alguém usando magia e atacando os monstros com um bengala com a habilidade absorção de MP pode ser um bom estilo de luta. Pessoalmente, não acho que serei capaz de absorver MP com um ataque mágico. A única maneira de recuperar meu próprio MP é por meio da habilidade absorção de MP da Durandal, e quando a Durandal está disponível, costumo não usar magia, optando por uma construção mais voltada para o físico. Então, mesmo que eu use absorção de MP na minha varinha ou em uma bengala, não acho que nenhum deles recuperaria MP ao conjurar magias. Ok, vou começar a fazer então. Shelry segura as tábuas nas 2 mãos e recita o encantamento para a habilidade Fusão de Itens. No momento seguinte, uma luz ofuscante rompe logo cessa, revelando uma bengala de madeira novinho em folha na mão esquerda de Shelry. Uma bengala é deixada em sua mão. Ah, foi um sucesso. Bem, supõe-se que haja uma grande chance de falha ao criar novas armas se você não treina há muito tempo, ou pelo menos ouvi dizer que é assim que normalmente deveria ser, então, de certa forma, isso é um tanto decepcionante. Pense nisso como uma prova de quão incrível você é, Shelry. Além disso, fazer uma bengala de madeira com 2 tábuas me dá a sensação de que é errado. Para começar,
é estranho que porretes e bengalas, armas redondas e cilíndricas, sejam feitos de tábuas quadradas. Onde está a lógica nisso? Sempre tive a convicção de que um escudo plano de madeira poderia ser feito de uma tábua plana, e armas redondas ou cilíndricas teriam que ser feitas de toras de madeira. Não me resta outra escolha a não ser pensar que a magia da habilidade tem algo a ver com isso. Obrigada pelas palavras de incentivo, mestre. Aqui está, uma bengala de madeira, uma arma que pode lançar magia e ser usada em combate corpo a corpo. Certamente, isso parece algo que poderia machucar gravemente um homem se ele fosse atingido. A propósito, existem outras armas que podem ser usadas tanto para ataques físicos quanto para aprimorar magia? Além das bengalas, há também uma arma chamada lança sagrada que fortalece a magia. Ela é bastante valiosa, porém, e pode ser difícil de conseguir fora dos leilões, então não são muitos os que a usam. Ah, então realmente existe uma arma dessas? Pode ser uma boa arma para alguém com uma classe voltada para a cura, para atacar pela retaguarda. Continuamos então a conversar sobre a possibilidade de fortalecer nossas armas enquanto tomávamos café da manhã. Agora que melhoramos nossa armadura, devemos trabalhar em nossas armas. Nossas armas? Porque o cristal de habilidade do coelho está disponível para compra. Além disso, podemos não ter problemas urgentes nos andares atuais dos labirintos, mas os arbustos Rub no 13º andar são bem fortes. Começo a conversa enquanto mastigo carne de coelho que Roxane grelhou. Mas a magia do mestre pode eliminá-los com um só golpe. Para ser honesto, não é tão fácil quanto parece. Entendo. Então é algo mais parecido com um trunfo do que algo que você pode usar repetidamente, certo? Sim, é exatamente como Roxane está dizendo. Na minha condição atual, não consigo conjurar duas colisão de meteoros ou mais seguidos, porque simplesmente não tenho MP suficiente para realizar algo assim. Isso, e se eu levar em conta a eficiência do consumo de MP e o risco de exposição a outras pessoas, não é uma boa ideia sair por aí atirando meteoros no labirinto em geral. Deveria ser reservado como um trunfo contra chefes de andar ou quando estamos cercados por inimigos sem outra maneira de escapar de uma situação dessas. Sim, é isso mesmo. Certamente, os monstros do 12º andar em diante são bem fortes. E além disso, do 23º andar em diante, os monstros ficarão ainda mais fortes do que são agora. Shelry diz em apoio. Os monstros do 12º andar em diante serão muito mais fortes em comparação aos dos 11 primeiros andares, e o nível de dificuldade só aumentará novamente a partir do 23º andar. Bem, a questão é que, quanto mais alto subimos, mais fortes os monstros se tornam, então precisamos estar o mais preparados possível. Então, como você pode ver, no mínimo preciso aprimorar minha varinha. Aliás, existe um cristal de habilidade que aumenta o poder dos ataques mágicos. Ah! Cristal de habilidade de cabra. Cabra, hein? Nesse caso, vou pedir para o Luke providenciar a aquisição dele. Então acho que tudo o que resta agora é o porrete da Shelry. Até agora, não pedi a Luke que providenciasse um cristal de habilidade que aumentasse o poder dos ataques mágicos, porque eu estava agindo sob uma premissa bastante simples. Não conserte o que não está quebrado. Mas agora sei que o problema da minha magia está bem quebrado, então preciso consertá-lo antes que acabe nos causando problemas sérios ou até mesmo ferimentos durante a exploração do labirinto. Meu porrete? Interrupção de encantamento deve ser anexado à arma de Shelry. Roxane consegue se esquivar de ataques sozinha, então não estou muito preocupado com o desempenho dela, então o que resta é o seu porrete. Mas precisamos do cristal de habilidade de Kobold para interrupção de encantamento. Atraso de encantamento não terá utilidade se apenas a arma de Shelry o tiver. Eu tenho minha Durandal, que pode interromper o encantamento das habilidades e magias do inimigo. Roxane consegue se esquivar até mesmo de ataques mágicos e habilidades sem problemas, então a única que não possui nenhuma habilidade especial de combate é Shelry. Portanto, vou pedir para ela anexar interrupção de encantamento à sua arma. Assim,
Roxane pode enfrentar os monstros pela frente como vanguarda, enquanto Shelry pode atacá-los de lado com interrupção de encantamento. Obrigada. Mesmo assim, seria um desperdício anexar interrupção de encantamento a um porrete. Se estivesse anexado a um martelo de guerra ou a um mangual, seria vendido por um bom preço. Martelo de guerra? Mangual? Então, tanto essas armas quanto o porrete são classificadas como martelos, ao que parece. Martelo é bom, mas e a lança? Lança. Shelry pode usar tanto o martelo quanto a lança. Haverá mérito em anexar interrupção de encantamento a uma lança, pois ela tem um longo alcance. Entendo. Isso é verdade, e pode funcionar a nosso favor. Atualmente, não há muitas situações em que estamos cercados por monstros, então não há muita necessidade de balançar um porrete para limpar os arredores. Isso mesmo. No entanto, temos lutado principalmente contra formigas NT e cabras fugitivas. Não tenho ideia se será o mesmo contra outros monstros. Há outro motivo pelo qual insisto tanto que ela use uma lança, mas será que devo mesmo dizer? Bem, não tenho muito a perder, então vou logo falando. Eventualmente teremos mais membros no grupo. Quanto mais membros no grupo, menos oportunidades você terá de movimentar seu porrete. Tenho que enfatizar a necessidade de mais membros do grupo. Entendo. Certo. Quanto mais membros do grupo tivermos, mais opções teremos para formar uma vanguarda diversificada e versátil. Shelry pode então ficar atrás da vanguarda e atacar com uma lança. Nesse caso, você também pode assumir o papel de curandeira. Então, como pode ver, se usar uma lança, podemos nos dar ao luxo de ter uma estratégia de batalha mais flexível. Mas eu não sou uma donzela do santuário, então não posso usar nenhuma magia de cura ou outros métodos para curar feridas. Ah, sim, é isso mesmo. Ainda não contei a ela que ela realmente tem a classe de donzela do santuário. Está tudo bem. Você já é uma mestra ferreira, então não se preocupe muito com isso por enquanto. Ok. Farei o meu melhor. Quanto a um curandeiro, um vanguarda pode assumir esse papel. Quando Shelry concorda, ainda que um pouco forçado, Roxane interrompe. Sério? Sim. Monge ou donzela do santuário não são necessariamente classes destinadas a servir de retaguarda, especialmente quando o grupo é pequeno. Porque eles podem usar curar se receberem um ataque. Se um grupo for pequeno, não é uma boa ideia ter funções distintas de vanguarda e retaguarda, pois você estará distribuindo suas forças de forma muito dispersa e distante umas das outras caso haja uma emergência. Nesse sentido, monges e donzelas do santuário também podem atuar como membros da vanguarda, eu acho. Ser capaz de segurar monstros pela frente e curar membros do grupo pelas costas, é por isso que as pessoas que entram no labirinto têm então alta conta. Como a deusa da liberdade que liderou as massas durante a Revolução Francesa. Então Roxane seria perfeita para esse papel. Bem, como eu estava dizendo, não precisamos nos preocupar em preencher a posição de curandeiro ainda. Isso pode esperar, já que, no momento, minhas próprias capacidades de cura são mais do que suficientes para nos manter protegidos. No entanto, acho que Shelry ainda deveria tentar usar uma lança para que possamos continuar ampliando nossas possibilidades. Entendido. De qualquer forma, a lança seria a melhor arma para a atual Shelry, e ela concordou em substituir sua arma por ela por enquanto. Depois de tomar café da manhã, fui até a guilda dos mercadores para comprar o cristal de habilidade do coelho com o Luke. Consegui obtê-lo sem maiores problemas com ele, depois de confirmar que era um negócio real com meu identificar. Gostaria de usar isso com o cristal de habilidade Kobold. O preço de um ainda está em torno de 5.200 nars. Próximo. A última vez foi de 5.500 nars e a anterior foi de 5.200 nars. Bem, não há nada que você possa fazer. Se você conseguir por até 5.400 nars, eu gostaria de comprá-lo. As pessoas ainda estão pagando 5.200 nars pelo cristal de habilidade de kobolds, hein? Eu mesmo quero, então preciso ser persistente. Quero conseguir um logo.
O último lance vencedor pelo cristal de habilidade dos kobolds foi de 5.500 nars, então isso significa que terei que pagar ainda mais se quiser ter certeza de que conseguirei obtê-lo antes de qualquer outra pessoa. Vou tentar conseguir para você. Você quer só um deles? Está correto. Bem, Shelry não vai falhar na fusão, então um cristal de habilidade é mais que suficiente para nós por enquanto, mas Luke não precisa saber disso. Foi o que pensei, mas, na remota hipótese de a fusão fracassar, o cristal de habilidade do coelho desaparecerá para sempre e não haverá como recuperá-lo. Mas esse é o pior cenário possível, aquele que nem vou considerar neste momento. Assim que tiver a oportunidade, também devo adquirir um cristal de habilidade do kobold. A pessoa que deu um lance de 5.500 nars da última vez pode não dar mais lances, então talvez eu não precise oferecer 5.600 nars, afinal? Mas se eu quiser ter certeza absoluta de que vou conseguir, talvez eu não tenha outra escolha? As pessoas também o compram por 5.200 nars, e também precisarão comprar a mesma quantidade de cristais de habilidade para fundi-los com os que já possuem. Mas se eu acabar perdendo, sempre posso ir procurar o cristal de habilidade kobold no labirinto. Pensando bem, talvez eu pudesse ter esperado um pouco. Dessa forma, eu poderia ter economizado centenas de nars, porque a quantidade de outros licitantes certamente diminuiria em algum momento. Ok, vou tentar conseguir um cristal de habilidade kobold por até 5.400 nars. Eu também gostaria de obter um cristal de habilidade de cabra. Ó cristal de habilidade de cabra? O último lance bem-sucedido foi de 5.000 nars. O anterior foi de 5.100 nars. Pode custar um pouco mais para obtê-lo imediatamente. Costuma ser vendido por entre 4.700 e 4.800 nars quando está mais barato, e até entre 5.400 e 5.500 nars se estiver mais caro. Luke dá uma resposta rápida com a estimativa do preço de um cristal de habilidade de cabra. São muitos números para assimilar, mas terei que me lembrar de todos. Enquanto eu estava ocupado conversando com Luke, Shelry olhava a lista de resultados de lances na sala de espera. Esse é um preço bastante alto. O mago é o principal poder de fogo em um grupo, então é perfeitamente compreensível. Aumentar o poder de ataque mágico é a primeira escolha para um grupo se eles também tiverem um mago. Além disso, os pais dos magos geralmente são bem ricos, e é fácil ir para os andares superiores dos labirintos se você tiver um mago, então o preço do cristal de habilidade de cabra é mais alto em comparação com outros cristais de habilidade. Então os cristais de habilidade são realmente tão cobiçados pelos ricos e nobres, não é? Esse é outro fato que definitivamente vale a pena mencionar. Entendo, então não tem jeito. Nesse caso, comprarei um cristal de habilidade de cabra por até 5.400 nars. Como desejar. Você não vai me perguntar se eu realmente me contento com apenas um, se talvez eu queira mais? Estou decepcionado com você, Sr. Luke, sinceramente. Mesmo assim, este cristal de habilidade será essencial para mim. Também preciso de mais cristais de habilidade para interrupção de encantamento e miçangas sacrificiais, mas, por enquanto, só preciso de um cristal de habilidade de cabra. Só um já está ótimo. Não posso dizer que um já é suficiente. Luke não precisa saber que Shelry vai ter sucesso com suas fusões todas as vezes. Isso significa que eu provavelmente deveria comprar mais cristais de habilidade, só para me livrar de qualquer suspeita potencial. Eventualmente, vou precisar deles para vários itens, então eles não serão desperdiçados, eles só terão que esperar a vez de serem úteis para mim. Mas preciso do cristal de habilidade de cabra rapidamente, já que ele aumenta o poder de ataque mágico, e é exatamente disso que precisamos agora. Depois de encomendar os cristais de habilidade de kobold e cabra, deixo Luke e saio da sala. Mas, em vez de sair da guilda dos mercadores pelo portal na parede, estou saindo a pé pela entrada principal. Isso porque há outro lugar para onde quero ir agora. A loja de armas ali perto. E isso porque preciso encontrar uma boa arma para mim e para Shelry. Uma lança de aço seria uma boa escolha aqui? Provavelmente, porque ela vem com um slot de habilidade vazio, mas,
Como desvantagem, há apenas 2 delas. As demais nem sequer têm slots de habilidade vazios. Teria sido ideal se conseguíssemos encontrar algumas com 2 ou talvez até 3 slots de habilidade vazios, mas você sabe o que dizem, certo? Quem não tem escolhas não tem. Escolha uma dessas 2, Shelry. Eu passo as 2 lanças de aço com os slots de habilidade vazios para Shelry. 1. Farei o meu melhor. Shelry parece estar se esforçando um pouco enquanto responde. Mesmo que você não escolha bem, não acho que fará muita diferença, já que todas essas lanças de aço são basicamente idênticas. 1. Mestre? Sim. O que foi? Você sabe que se eu falhar na fusão com isso, não serei capaz de refazê-la, certo? Ela murmura baixinho. Vejo que ela ainda está preocupada com fusão de cristais de habilidade. Provavelmente ficará tudo bem, então não precisa se preocupar muito. Dou um tapinha em seu ombro e então me viro para os suportes com varinhas, cajados e bengalas alinhados. Talvez esta sirva? Uma vara de aço damasco que está carinhosamente exposta nos fundos da loja. Acho que esta é a melhor que estará disponível aqui, a menos, é claro, que o lojista esteja escondendo as coisas realmente boas debaixo do balcão, apenas para vendê-las aos seus clientes mais confiáveis. No entanto, esta é uma vara, não uma varinha, então não atende aos meus requisitos atuais. Acima de tudo, identificar-me mostra que não há slots de habilidade vazios. Acho que eu deveria ter previsto que seria assim. Afinal, a vantagem de ter muitas armas baratas e de nível inferior é que você pode escolher livremente entre as dezenas delas, e ainda terá grandes chances de encontrar aquela que terá um slot de habilidade vazio, mas com armas e armaduras de aparência cara e todas lindamente decoradas. Este não é o caso. Os itens realmente caros e bonitos são exibidos apenas como uma única peça, em vez de muitas cópias. Então, assim que vejo que tal armadura ou arma não tem nenhum slot de habilidade vazio, imediatamente perco todo o interesse nela. A única coisa boa sobre tais peças de armadura ou armas é que itens caros e bonitos terão mais slots de habilidade vazios em comparação com suas contrapartes mais baratas, mas, como regra geral, é relativamente difícil encontrar uma arma ou peça de armadura que atinja o equilíbrio perfeito entre um bom preço e uma grande quantidade de slots de habilidade vazios quando, na prática, você está sendo impedido de escolher entre elas porque o lojista colocou apenas um item de cada categoria em exposição. No caso da lança de aço, havia apenas 2 disponíveis com 3 slots de habilidade vazios, e armas e armaduras feitas de materiais realmente bons, como oricalco, só podem ser compradas em leilões, o que significa que você é forçado a comprá-las sem saber quantos slots de habilidade vazios elas terão. Você pode ter sorte e acabar com uma arma ou armadura que tenha 1, 2 ou até 3 slots de habilidade vazios, mas, ao mesmo tempo, pode acabar perdendo e acabar com algo que não tenha nenhum slot de habilidade vazio. Preocupo-me por um momento enquanto penso no futuro. Vou às lojas de armas e armaduras com frequência, então preciso ter em mente que devo procurar bons itens com slots de habilidade vazios de vez em quando. Também estou vendendo os itens que Shelry faz, então não terei problemas em ir regularmente a essas lojas, e honestamente, os donos estão dizendo que um fluxo constante de itens é bom para os negócios de qualquer maneira. De qualquer forma, uma vara de aço damasco e uma lança de aço são as melhores coisas que posso obter entre os produtos produzidos em massa. Tirando o número de slots de habilidade vazios, provavelmente não há muita diferença entre eles, então acabei escolhendo uma vara que era a mais adequada para mim, tanto em termos de preço quanto de slots de habilidade vazios. Shelry também me dá a lança de aço que escolheu, e eu compro as 2. Desta vez, não comprei uma arma para Roxane, porque só pela vara e pela lança de aço eu já tinha pago 3 moedas de ouro. Pensando bem, comprei a jaqueta de couro endurecido e o colar de âmbar para Roxane recentemente, então isso deve compensar. Desculpe, desta vez estamos apenas pegando armas para mim e para Shelry, Roxane. Prometo que te recompensarei quando tiver a chance. Está tudo bem, mestre. Eu não me importo. Conforto Roxane ao sair da loja de armas. No entanto, é verdade que não posso continuar comprando coisas só para ela o tempo todo.
Preciso garantir um equilíbrio saudável entre ela e Shelry. No momento, não tenho nenhum problema específico com a cimitarra que estou usando. Ok, contanto que você esteja satisfeita com isso, é tudo o que importa para mim. Se as nossas circunstâncias fossem diferentes, eu provavelmente não teria hesitado um instante sequer em lhe dar tudo o que ela quisesse, mas, do jeito que as coisas estão agora, eu sou o mestre dela e ela é minha escrava, então não posso favorecê-la demais, ou Shelry pode acabar se sentindo negligenciada. Além disso, se eu realmente estivesse fazendo tudo por ela a cada pedido, Roxane poderia ter começado a agir de forma mimada demais, então, de vez em quando, preciso mostrar a ela uma atitude firme e decisiva, mesmo que isso possa acabar soando um pouco cruel. Precisaremos aumentar o número de membros do grupo para fortalecer nosso potencial de batalha. Não posso investir todo o nosso dinheiro apenas em equipamentos, porque então não sobraria nada para outros fins. Sim, isso é certamente verdade. Não posso ser um mestre doce com você o tempo todo, Roxane, este mundo simplesmente não permitiria. Não posso estragá-la e, definitivamente, não posso mimá-la. Se eu fizesse isso e as pessoas descobrissem, eu definitivamente seria rotulado como um mestre estranho que não está estabelecendo seu domínio sobre seus escravos adequadamente, e isso me colocaria no centro das atenções, e neste momento, tal atenção é a última coisa que eu preciso ou desejo. Preciso pensar na nossa renda e em como equilibrar as coisas que realmente precisamos com aquelas que podemos dispensar por enquanto, porque não quero que você pense em mim como um mestre ruim e incompetente. Você não é um mestre ruim, mestre, e nunca será. Se você acha que pode ser ruim ou incompetente, como é possível que tenhamos uma casa inteira para morar em vez de morar em uma pousada? Como é possível que tenhamos boas armaduras e equipamentos que nos permitam lutar nos labirintos sem colocar nossas vidas em perigo, sem mencionar que você está sempre caçando e explorando conosco quando não precisa? E como é possível que sejamos capazes de comer refeições tão luxuosas todos os dias? Se o mestre fosse um mestre ruim, nunca teríamos tido nada disso. Ouvir isso de Roxane Shelry me deixou muito feliz e consolidou minha vontade e convicção de que preciso fortalecer minha determinação. Dignidade, bravura, masculinidade, preciso utilizar tudo isso para ter aquele tipo de aparência que não trará vergonha a mim e às minhas escravas, permitindo-me me destacar em comparação a outros senhores de escravos. Se você fosse um mestre ruim e irritante, isso não seria motivo para começarmos a procurar um novo mestre pelas suas costas? Ah, sim. Pensando dessa forma, acho que faria sentido, né? Talvez eu tenha me tornado digno demais? Provavelmente fortaleceremos a arma de Roxane em breve. Obrigada, mas não precisa disso. Minha arma está boa como está no momento. A espada de uma mão pendurada na loja de armas era uma estoque? Parecia uma boa arma. Eu acho que era uma boa arma também. Será que minha postura rígida funcionou? Roxane hesitou por um segundo. Minha determinação talvez a tivesse alcançado, e acho que também consegui exibir minha dignidade adequadamente. Ok, pensaremos nisso no futuro, não há necessidade de tomar nenhuma decisão precipitada agora. Ah, sim. E se a arma de Roxane ficar mais forte, ela ajudará todo o grupo, não apenas você. Obrigada. Roxane também terá suas próprias opiniões, então não posso ser tão arrogante a ponto de impor minhas opiniões a ela sem lhe dar a menor chance de expressar as dela. Voltamos à guilda dos mercadores e usamos a parede de lá para viajar até o 11º andar do labirinto de Aruba e testar nossas novas armas. Seguro minha nova vara e passo a lança de aço para Shelry, que me entrega o porrete que vinha usando até então. Assim como eu esperava, a lança não é um tipo de arma que você pode carregar livremente pela cidade, porque a maldita coisa tem mais de 2 metros de comprimento, o que significa que Shelry provavelmente não poderia tê-la usado na vanguarda também, porque o comprimento dessa arma garantiria que ela atingiria não apenas os inimigos, mas também seus aliados, sem mencionar que ela provavelmente faria a lâmina da lança ricochetear nas paredes e no teto dos corredores mais estreitos dos labirintos. E isso praticamente confere com o que Shelry estava dizendo.
que, de modo geral, lanças não são o tipo de arma que deve ser usada na vanguarda, e que, em vez disso, são mais adequadas para uso pelos membros da retaguarda para que eles pudessem assediar os inimigos com cutucadas constantes de uma distância segura, enquanto seus oponentes seriam totalmente incapazes de fazer qualquer coisa para alcançá-los, porque eles teriam que passar pela vanguarda primeiro. Já que Shelry pode precisar de um tempo para se acostumar com sua nova arma, por favor, nos guie para algum lugar com um pequeno número de monstros por enquanto, certo, Roxane? Entendo, mestre. Shelry, eu sei que a lança não é fácil de usar para um membro da vanguarda, mas, por favor, tente fazer o seu melhor com ela. Sim, eu vou. Pensando bem, não deve haver problema se lutarmos contra grandes grupos de inimigos, já que minha arma também foi aprimorada, o que deve tornar mais fácil para mim lutar usando magia do que antes. Então, no final das contas, vou deixar a decisão de para onde devemos ir a seguir para o seu julgamento, Roxane. Primeiro, Roxane nos guia até um local com uma formiga NT, que foi prontamente derrotada por mim quando usei 3 bolas de água nela. Ela foi eliminada e se transformou em uma pequena pilha patética de fumaça antes mesmo que Shelry pudesse alcançá-la e atingi-la com sua nova lança de aço, ao menos uma vez. 3 magias para derrotar a formiga NT no 11º andar do labirinto. Antes, quando eu só usava varinha, eram necessárias 4 magias, então isso é definitivamente uma melhoria. Em seguida, Roxane nos leva a um lugar com apenas um mino. Usei bola de fogo nele, mas infelizmente não consegui derrotá-lo antes que chegasse até nós, então Roxane ficou em seu caminho enquanto Shelry enfiava sua lança em sua direção pela lateral e eu me preparava e usava outra bola de fogo, enquanto Roxane habilmente desviava de todos os ataques que o Mino queria lançar contra ela, e mesmo sendo um monstro de nível 11, acabou caindo no chão logo após o início do confronto com Roxane. Também parece que a vara está funcionando exatamente como deveria, porque mesmo que eu não tenha conseguido derrotar um Mino de nível 11 antes que ele nos envolvesse em batalha, consegui eliminar uma formiga NT de nível 11, mas o grande fator aqui foi provavelmente o fato de que ela é fraca à magia de água, o que me permitiu derrotá-la em apenas 3 magias. Mas mesmo assim, mesmo depois de trocar de armas, eu esperava ser capaz de eliminar meus inimigos com apenas um único golpe. Parece que, afinal, ainda é impossível para mim. Como eu esperava, as batalhas do 12º andar em diante serão especialmente difíceis. Agora que trocamos de armas, devemos ir para o 13º andar do labirinto de Tari? Bem, podemos muito bem entrar lá de qualquer maneira para ver como nosso novo equipamento vai se comportar contra os monstros de lá, mas não acho que haja necessidade de irmos muito longe. Devíamos ir para lá. Sim, do jeito que estamos agora, nada deve ser capaz de nos machucar. Quando perguntei às garotas se deveríamos ir ao labirinto de Tari ou não, elas expressaram seu apoio à ideia, embora a resposta de Shelry tenha vindo um pouco depois da de Roxane, provavelmente porque ela estava pensando em como deveria ter respondido até o último segundo, mas, para ser honesto, ela ainda parecia não estar convencida disso. Tudo bem, então vamos para lá. E como já estivemos lá antes, não deve ser tão perigoso desta vez. Ah, não era isso que eu queria dizer. Somos realmente fortes o suficiente para fazer isso? Shelry conversou com Roxane. Ela ainda duvida da nossa prontidão, apesar de todos os preparativos que fizemos? Vamos ficar bem. Afinal, temos o mestre conosco. Mas ainda assim, somos apenas 3 pessoas. Só precisamos ir devagar e com cuidado e tudo vai ficar bem. Elas parecem estar tendo uma conversa cada vez mais barulhenta. Você não está um pouco calma demais sobre isso? Quer dizer, é assim que acontece no 13º andar, então. Mas também há bandidos espreitando lá, e enquanto formos lá, não seremos capazes de evitar lutar contra eles. Shelry então disse algo que chamou minha atenção. Bandidos? Sim. A maioria das pessoas que chegam aos andares inferiores dos labirintos são iniciantes sem bons equipamentos, mas a partir do 12º andar, a dificuldade das lutas e a força dos monstros aumentam, então a ideia é que apenas lutadores experientes que tenham se preparado e seus equipamentos cheguem lá. Entendo. Então,
Conseguir equipamentos melhores é praticamente uma necessidade para lidar com monstros mais fortes. Aqueles que chegam ao 12º andar e acima precisam ter dinheiro suficiente para comprar equipamentos bons e caros, e tais pessoas seriam alvos perfeitos para os bandidos. Seria mais fácil para eles atacarem os novatos, mas como não têm dinheiro, não valem o tempo e o esforço investidos. Nos andares mais altos, porém, as pessoas terão itens melhores e mais dinheiro, mas, por outro lado, serão mais difíceis de derrotar, então a questão aqui é se eles estarão ou não dispostos a correr tal risco. No 12º andar ainda pode haver monstros dos andares inferiores, então os bandidos que não estão satisfeitos em caçá-los se movem para o 13º e 14º andares na esperança de obter melhores itens de drop, tornando assim a vida mais difícil para todas as outras pessoas que também vão para lá. Eles não podem simplesmente ganhar dinheiro vendendo itens de monstros como nós fazemos? Talvez pudessem, mas aos olhos deles, atacar pessoas desavisadas é muito mais fácil. Bem, entendo o ponto áspero aqui. Essa é a verdade feia, mas ainda assim é a verdade. É claro que os bandidos tendem a escolher seus alvos com cuidado, em vez de atacar alguém às cegas. Seus alvos mais frequentes são os filhos dos aristocratas e pessoas ricas que entram nos labirintos para ganhar experiência enquanto estão cercados pelos membros de seus grupos que farão todo o trabalho pesado para eles. Portanto, eles também são seletivos quanto aos seus alvos. É uma tática desagradável, mas, pensando bem, os piratas do meu antigo mundo faziam praticamente a mesma coisa, sem mencionar os ladrões dos tempos modernos. Nesse sentido, a mentalidade de bandidos e ladrões não mudou muito desde a época medieval. Então o que vai acontecer se parecermos um grupo forte? Definitivamente não seremos atacados por eles. Bem, isso era de se esperar. Felizmente, porém, meu identificar vai me dizer se alguém é um bandido ou não, então não cairemos em suas armadilhas tão cedo.